hoje nós trouxemos para vocês o resumão da primeira e da segunda temporada da série Silo. Sheriff Houston e sua esposa Allison passam pelo procedimento de retirada do contraceptivo para ter filhos, mas não engravidam e é a última tentativa deles. É então que a Glória, que dá aconselhamentos de fertilidade, procura a Allison e revela que eles são monitorados no Silo e que eles não permitem que pessoas que fazem perguntas tenham filhos, como é o caso da Allison. Após isso, a Allison é chamada para prestar serviço para o programador George, mas ele marcou o encontro para conversar com a Allison sobre um disco rígido que ele recebeu com um registro de 140 anos, ou seja, antes da rebelião. Esse HD é uma relíquia proibida e ele não conseguiu abrir os arquivos. Ele pede a ajuda da Allison, que no início hesita, mas depois aceita ajudar e descobrem um arquivo que mostra o mundo do lado de fora, e isso mexe muito com ela. Após isso, ela descobre que não retiraram o contraceptivo dela e ela mesma retira como prova. Quando Houston chega em casa, se assusta com a situação da Allison e corre para procurar um médico, mas quando ele retorna, a Allison já está no refeitório e fala para todos que tem vida do lado de fora e que ela deseja sair do Silo. Com isso, a prefeita Ruth se vê obrigada a realizar o procedimento de saída da Allison, mas antes a Allison revela para o Houston que mentiram para eles e que o mundo está vivo do lado de fora. Ela garante que se sair e limpar a lente é porque está tudo verde e vivo e depois voltará para buscá-lo. Após isso, a Allison sai do Silo e vê tudo verde. Ela limpa a lente e tenta subir a colina, mas morre e o Houston fica arrasado. 2 anos depois, ele recebe um chamado sobre a morte do George. Eles acreditam que ele pulou das escadas, mas a engenheira Juliette alega que ele foi assassinado e o Houston vai falar com ela. Ele percebe que a Juliette e o George tinham um relacionamento não aprovado e ela revela que ele deixou uma relíquia para ela, um porta-balas, junto com um bilhete. Ela leva o Houston até o esconderijo de George, onde ele guardava algumas relíquias. Lá ela encontra uma câmera e também uma sacola com instruções para recuperar arquivos apagados do disco rígido. O Houston reconhece a letra da Allison nos papéis e se lembra que ela trabalhou com o George, e a Juliette descobre que o Houston também tem interesse pessoal no caso. O Houston então leva o disco rígido e os papéis e se compromete a investigar o caso e mandar um sinal. Entretanto, 3 meses depois, o Houston pede para sair do Silo. Ele deixa instruções com o delegado Murnes para que a Juliette se torne a próxima xerife e fique com o seu distintivo. Ao sair, o Houston também vê tudo verde e limpa a lente, mas também cai ao lado da Allison e morre. Após isso, o delegado Murnes revela para a prefeita Ruth o desejo do Houston e ela decide descer os 144 níveis para conhecer a Juliette. Ela começa a descer e vai falar com o Bernard, chefe do TI, mas ele não quer que a Juliette se torne xerife e diz que ela é uma ladra que roubou fitas térmicas do TI. O Murnes também não gosta da ideia dela ser xerife. Então a Ruth vai ver o Nichols, que é médico e pai da Juliette, para entender como ela saiu do intermediário para ser uma mecânica nas profundezas, e entende que foi uma escolha da Juliette. Aos 12 anos ela perdeu o irmão e aos 13 perdeu a mãe. O pai estava sempre trabalhando e ela gostava de consertar as coisas e decidiu se mudar para a mecânica, onde foi criada pela Marta. Então a Ruth vai ver a Juliette e descobre que ela é a responsável pelo gerador do Silo. Ela apoia a Juliette a se tornar xerife, pois o judiciário quer escolher outra pessoa. No início a Juliette não aceita, mas ao ver o distintivo do Houston, ela decide aceitar para investigar o que aconteceu com George. A Juliette deixa a câmera do George com a Marta e se prepara para subir, mas enquanto isso a Ruth é envenenada e morre. O Murnes fica desesperado, pois os dois tinham um relacionamento. Com isso, Bernard assume como prefeito e aprova Juliette como xerife, o que gera a surpresa de todos. O Robert Simmons, diretor de segurança do judicial, questiona o Bernard, mas ele revela que a Juliette irá falhar sozinha e se a retirarem, a mecânica ficará agitada. A Juliette então tenta fazer um acordo com o Murnes para ele ajudá-la a investigar a verdade sobre o George e ela irá investigar a morte da Ruth, mas o Murnes também é assassinado. Com isso, Paul Bilingues, que foi do judicial, é apresentado como novo subdelegado e o judicial deseja que ele substitua Juliette como xerife em breve. Ele começa a auxiliar a Juliette nas investigações que leva a Trombone da segurança do judicial, e o Simmons o mata colocando toda a culpa nele pelos assassinatos. Mas a Juliette quer continuar investigando, então ela pega a relíquia que o George deixou para ela e implanta na casa do Trombone para que o Bilingues encontre. Assim, ela consegue o motivo para investigar as relíquias, o que permite investigar o que houve com George. Entretanto, Bilingues percebe que ela não confia nele e apenas o usa quando deseja. Ele tenta conversar com ela, mas a Juliette percebe que ele sofre da síndrome e esconde de todos, o que tiraria ele do cargo. Ela usa isso contra ele, já que ele sempre defende o pacto. Além disso, a Juliette conhece o Lucas do TI e ele começa a se interessar por ela, mas a Juliette ainda não se sente pronta para outra relação. Ela continua a investigação sobre o George e consegue
consegue um livro que pertencia a Anne, mãe do George, dado pela Glória. No livro contém imagens de como era o mundo e ela esconde, mas ela não sabe que está sendo filmada. Após isso, Billings volta a pressionar a Juliette para entender o que está acontecendo e ela conta sobre o Ralston, a Alison e o George, e ele decide ajudá-la na investigação. A Juliette começa a investigar sobre a Glória e descobre que ela é mantida internada na clínica. Ela vai ver a juíza Maddox para entender sobre a internação da Glória e quer autorização para vê-la, mas percebe que a Maddox é só mais uma peça que segue ordens. Com isso, a Juliette procura o Nichols e pede ajuda. Ele consegue retirar a Glória da clínica e a medica para cortar o efeito dos sedativos, e a Juliette fala com ela. Então a Glória revela que fazia parte dos protetores da chama, assim como a mãe do George. Após a rebelião do Silo, colocaram algo na água para as pessoas esquecerem da verdade e os protetores da chama buscavam manter as lembranças vivas. A Anne era a última protetora que ela conhecia, mas também foi morta. Ela também revela sobre o trabalho do Nichols, que impede as pessoas de terem filhos, e a Juliette fica decepcionada, mas ao confrontá-lo ele explica que foi obrigado. A Juliette leva a Glória de volta e no quarto dela descobre que tem câmeras nos espelhos. Ela encontra o disco rígido escondido por Ralston e consegue fugir antes que os Simmons e seu pessoal cheguem. Eles começam a procurar o disco rígido, mas a Juliette consegue escondê-lo. Ela pede a ajuda do Lucas para abrir o HD, mas ele não a ajuda, pois teme por sua família. Então ela tenta falar com o Bernard, mas percebe que é ele que comanda os Simmons e o judicial. Ela não consegue fugir e é presa, e o Bernard e o Simmons inventam que ela pediu para sair do silo, mas ela nega. Então Billings surge para acompanhá-la e ela se aproveita da síndrome dele para escapar. Com isso, o Billings promove sua própria investigação e encontra o livro que estava com a Juliette. Ele fica com uma página e queima o resto. Já a Juliette vai até a casa do Patrick. Ela o salvou de ser incriminado pela morte do Murnes e pede a ajuda dele. O Patrick então chama o Hack e Dani e conseguem abrir os arquivos do HD, onde tem um vídeo do George para a Juliette. Ele revela que se apaixonou de verdade por ela e que encontrou a porta que procurava, mas não conseguiu abri-la. Ele também guia ela para abrir os arquivos e ela descobre sobre a limpeza de Jane, que mostra a visão dela ao sair do silo onde estava tudo verde. A Alison tinha conseguido abrir os arquivos e a Juliette entende porque ela quis sair. Eles replicam o vídeo nos computadores para as pessoas saberem a verdade, mas o Bernard corta rapidamente a transmissão e rastreia eles. Então eles se separam e fogem. A Juliette consegue chegar nas profundezas e vai ver a Marta e passa algumas informações. Mas o Knox, chefe da mecânica, a denuncia, pois apesar de serem próximos, ele sabe que toda a mecânica seria destruída. Não demora e ela é presa pelos Simmons e o Bernard, que destrói o disco rígido. O Bernard também faz um acordo para que ela saia do silo em troca de seus amigos não sofrerem as consequências e ela aceita desde que ele revele a verdade sobre o George. Então ele leva ela para a central onde ela vê as inúmeras câmeras e descobre que ele estava sendo levado ao judicial para entregar o disco rígido e as pessoas que o ajudaram, então ele escapou e se jogou. Após isso, a Shirley fica brava com o Knox, pois a Juliette era sua grande amiga. Já a Marta supera seu trauma de sair de casa. Ela está presa há 25 anos, mas consegue procurar a sua esposa Carla, que é chefe dos suprimentos, e pede que troquem a fita do traje que Juliette usará pelas fitas do TI, na esperança de protegê-la. Além disso, o Bernard descobre que Juliette pediu a ajuda do Lucas e o condena a trabalhar nas minas. O Bernard também manda os Simmons abrir uma exceção para o Billings se tornar o xerife, mesmo tendo a síndrome. Logo, Nichols vai ver a Juliette que se desculpa, pois sempre achou que ele havia denunciado sua mãe por estar com uma relíquia, mas agora sabe das câmeras que eram vigiados. Após isso, a Juliette sai para limpar. Ela percebe que a visão de tudo verde e vivo ao saírem é uma projeção e na realidade está tudo destruído, mas as fitas vedam o seu traje e a protegem do ar. Ela opta por não limpar a lente e é a primeira pessoa a subir a colina e desaparecer, deixando todos os silos agitados enquanto a Juliette descobre que tem outros silos. A Juliette chega em outro silo e vê as pessoas mortas na entrada e fica intrigada por terem sobrevivido mais do que deveriam do lado de fora. Ela consegue entrar, o silo está vazio, mas ela descobre que tem um homem no cofre do TI. Ele revela que se chama Solo e diz que era o aprendiz do Russell, chefe do TI, e recebeu a missão de proteger o cofre, após ocorrer uma rebelião e as pessoas deixarem o silo. Tudo começou quando Ron deixou o silo, não limpou, escreveu mentira e sumiu de vista. Isso fez as pessoas se revoltarem e as pessoas pensaram que era seguro sair. Ele revela que existem cerca de 50 silos e estão no 17. Então a Juliette se preocupa, pois percebe que o mesmo acontecerá com o seu silo e começa a ir atrás de um traje para voltar antes que todos saiam e morram.
Ela precisa de ajuda, pois vai precisar adaptar um traje dos bombeiros. No início, o Solo hesita de deixar o cofre, mas depois sai e ajuda a Juliette. Mas após conseguir o traje, o Solo o esconde para obrigar a Juliette a consertar a bomba e impedir que a água que está inundando o silo continue subindo, pois só restam mais 10 meses até que chegue no TI. Então a Juliette vai desligar a bomba e entra na água, mas ao retornar à superfície percebe que o Solo foi capturado por outros habitantes que estavam escondidos. Ela tenta resgatá-lo, pois ele escondeu o seu traje e descobre que ele foi sequestrado pela família de Aldrin, que só permite que a Juliette fale com Solo se ela descobrir o código do cofre, pois eles estão morrendo de fome. Com isso, a Hope acompanha a Juliette atrás de pistas e revela que os pais da Aldrin e do Rick ficaram juntos e tiveram o Danny. Já sua mãe ficou doente e a deixou com ele, se tornando mais uma boca para alimentarem. Eles foram ao cofre para conseguir alimento, mas foram mortos e por isso a Aldrin e o Rick a culpam. Ela quer ir embora com a Juliette, pois a Aldrin a trata mal e não se sente parte da família, mas a Juliette explica que tem apenas um traje. Durante a sua busca, a Juliette descobre a verdadeira identidade do Solo. Ele não era o aprendiz do TI, mas Jimmy Connery, filho do chefe do TI, o Russell. Ela não descobre o código, mas convence o Rick a deixá-la falar com o Solo. A Aldrin tenta impedir, mas a Juliette revela para o Solo que o seu pai o deixou no cofre para protegê-lo e não para proteger o cofre. Eles queriam entrar no cofre e o Russell mandou o seu filho não abrir para protegê-lo e eles o mataram. Mas depois, os pais da Aldrin e do Rick conseguiram invadir o cofre e atiraram no Solo, que era só um garoto de 12 anos, mas ele quebrou a maçaneta interna e eles não conseguiram sair, ficando selados sem ar. Por isso eles morreram. Então o Solo aceita levá-los ao cofre, onde eles se encantam e se alimentam. A Juliette também os incentiva a se unirem e não desprezarem a Hope. Então o Solo vai pegar o traje para a Juliette partir. Enquanto isso, no silo da Juliette, o Bernard se preocupa, pois as pessoas começam a se revoltar e a usar o Juliette como inspiração. Ele colocou o Patrick e Dani em isolamento judicial. E o Sims faz um acordo com o Patrick para se infiltrar na mecânica e gerar um incidente em troca de apagar a memória dele, até que se esqueça da esposa que perdeu. Com isso, Patrick se infiltra na mecânica e provoca uma explosão durante uma manifestação, fazendo com que os soldados reajam contra a mecânica e matem um deles. Isso deixa a Shirley ainda mais revoltada e ela se une ao Knox para bolarem um plano e descobrirem a verdade. Eles encontram alguns escritos e percebem que antes da última rebelião, as rebeliões eram frequentes e sempre culpavam a mecânica, pois eles podem parar o silo. Então decidem marcar encontro com a juíza para pedirem trajes melhores e permitir que as pessoas saiam para explorar. Já o Billings vai para as profundezas investigar um incidente e conta com a ajuda do delegado Hank, enquanto Bernard pede a ajuda da Maddox para acalmar as pessoas e ela aceita desde que ele arrume um traje vedado para que ela deixe o silo. Ele concorda e diz que farão isso durante uma manutenção para que as pessoas não vejam ela sair. Entretanto, o Sim se preocupa com a aproximação do Bernard e da Maddox, que foi a aprendiz dele no passado. Ele bola um plano ao lado da sua esposa Camille para começar um movimento pedindo o impeachment da juíza para que o Bernard se assuste e volte a pedir a ajuda dele. Mas quando o movimento acontece, o Bernard percebe que foi planejado pelos Sims e perde a confiança nele. Além disso, o Bernard chama a Maddox para jantar em sua casa para experimentar o traje, mas envenena ela para que ela não saia e a morte dela una o silo. Mas antes dela morrer, a Maddox questiona o Bernard sobre o disco rígido e revela que tem a ver com Salvador Quinn, que foi o chefe do TI há 140 anos durante a rebelião. Então ela passa os seus últimos momentos e morre nos braços do Bernard. Após isso, o Bernard bola um plano e permite que o Knox e a Shirley vejam a Maddox, enquanto a Martha e a Carla esperam do lado de fora. Mas quando eles entram, encontram a Maddox morta e percebem que fizeram uma emboscada para incriminá-los. Eles fogem e se separam da Martha e da Carla. A Carla acaba sendo presa, já a Martha consegue voltar para as profundezas. Enquanto isso, o Bernard confronta os Sims por sua desobediência, retira ele da posição de chefe de segurança, desiste que ele seja o seu aprendiz e nomeia ele juiz. E o Amundsen é nomeado como chefe de segurança. Isso não agrada os Sims e a Camille, que quer que o Bernard perceba que o Sims é necessário. Então ela descobre que o Knox e a Shirley foram pegos e vai até lá, já que ela foi uma guarda, e ajuda eles a fugirem para que o Amundsen fale como chefe de segurança e o Bernard volte a pedir a ajuda dos Sims. Com isso, Knox e a Shirley conseguem voltar para as profundezas. O Bernard também se reúne com o Lucas e manda que ele reconstrua o disco rígido que destruiu em troca de rever a sua pena. Então o Lucas descobre que tem algo no fundo do silo e também tem algo no TI.
e consegue recuperar uma carta do Salvador Queen codificada. Enquanto isso, o Billings encontra o Patrick ferido nas profundezas e se dispõe a ajudá-lo em troca da verdade. Ele entra em contato com a sua esposa Catherine para que ela leve o Nichols até lá. O Nichols está cansado de servir o sistema e enganar as pessoas e vai com a Catherine para as profundezas. Eles ajudam o Patrick, que revela que ajudou a Juliette com o HD e que viram a verdade, assim como nas páginas do livro. Ele provocou o tumulto na mecânica a mando dos Sims. Então Billings vai ver a Martha, que conta a verdade sobre a morte da Maddox. Enquanto isso, o Knox e a Shirley comandam os rebeldes e conseguem avançar alguns andares nos silos. Os dois também ficam cada vez mais próximos e até se envolvem. O Billings se encontra com eles e decide não prendê-los. Ele entra em contato com Bernard e diz que só irá revelar a localização dos fugitivos após uma investigação sobre a morte da Maddox. Então o Bernard corta a comunicação por rádio. Após isso, a Catherine percebe que os sintomas do Billings sumiram e acredita que a mudança na confiança dele mudou o quadro. Ela também descobre sobre a página do livro que ele pegou da Juliette e passa a questionar o que é a verdade. Enquanto isso, o Bernard decide mostrar para o Lucas o legado, para ele ter acesso a mais informação e decifrar o código. Ele torna o Lucas seu aprendiz e mostra para ele o cofre do TI, que tem toda a história da humanidade e muito conhecimento. O Bernard também revela que o silo foi construído há 352 anos, mas não sabe o motivo. E o Lucas percebe que o Bernard quer tanto desvendar o código para descobrir um problema que o Queen encontrou. O Queen foi o responsável por salvar o silo. Antes dele haviam rebeliões há 20 anos, mas ele percebeu que parte do problema era que as pessoas sabiam das rebeliões anteriores, então ele cortou o acesso aos servidores, confiscou os livros e culpou os rebeldes para separar o silo da história, colocou substância na água ao longo dos dias, por anos, para que as pessoas esquecessem. Como consequência, tiveram 140 anos de paz, mas as pessoas não sabem da verdade. Logo, a mecânica espalha a mensagem pelo silo de que o TI mente e ameaça eles com um apagão, então percebem que o TI tem um gerador próprio e as pessoas ficam desconfiadas. Já o Simmons entrega a relíquia do George para o seu filho como um conforto, e a Camille fica desconfiada do Bernard e com medo do futuro deles. Após isso, o Simmons nega a atender um pedido do Bernard para que ele vá vê-lo, mas o Bernard aparece furioso e deixa claro que ele terá que seguir suas ordens e diz que ele não tem curiosidade suficiente para ser o seu aprendiz. Após isso, a Martha liga sua câmera para mandar uma mensagem para o topo, pois ela quer salvar a Carla, que está presa. Ela se culpa por ficarem 25 anos separadas. Então Bernard inventa uma manutenção para que a Martha suba e faz um acordo com ela para que se torne a sua informante. Ela deve deixar a sua câmera ligada em troca da vida da Carla. Então a Martha revela o plano da mecânica de invadir os suprimentos e o Bernard manda os guardas que prendem o grupo. Após isso, a Martha volta para a mecânica, mas percebe o que fez. Então ela usa o código de comunicação com as mãos com o Knox para enganarem o Bernard pelas câmeras. Então o Knox revela um plano falso. Eles se lembram da ajuda da Camille e o Billings se encontra com o Simmons para mandar um recado para ela, pois sabem que ela se preocupa mais com a segurança do silo do que qualquer outra coisa. Ele quer que a Camille entregue sua mensagem aos delegados do silo e entrega a página do livro para o Simmons como voto de confiança. O Simmons conta para a Camille e ela quer que ajudem os rebeldes, pois se o Bernard cair, vão precisar de aliados e alguém para liderar depois. O Simmons não quer ajudar, mas a Camille decide cooperar e entrega a mensagem do Billings, enquanto o Simmons vai atrás da chave de acesso da sala de servidores que o Bernard tem para se protegerem durante a guerra. Enquanto isso, o Lucas percebe que precisa de um livro para decifrar o código e o encontra na casa da Maddox. O Lucas também descobre sobre a existência dos outros silos, e o Bernard revela que viu pelo capacete da Juliette que ela chegou em um silo, mas ela deve ter morrido, pois este silo não está mais ativo e todos os chefes de TI têm conhecimento dos silos. O Lucas continua sua investigação e deixa o livro com a sua mãe. Ele desce nas profundezas, onde revela para a Shirley que conheceu a Juliette e que ela pode estar viva. Ele a convence a levá-lo no esconderijo do George. Ele decide descer, mesmo o fundo sendo coberto de água, pois confia em sua descoberta. Assim confirma que a água não é funda e encontra a porta que o George havia encontrado. Lá ele escuta uma voz que revela que apenas 3 pessoas chegaram lá antes dele, o Salvador Queen, a Maddox e o George. Ele não falou com o George, já os outros receberam a mesma instrução. Ele não pode falar com ninguém sobre o que viu lá e nem sobre essa conversa, ou irão iniciar a salvaguarda. Após a conversa, ele sobe rapidamente para falar com o Bernard. Enquanto isso, os rebeldes se preparam para a guerra. A Shirley revela para o Nichols que a Juliette pode estar viva e pede a ajuda dele. Eles colocam um plano em ação, fazendo o Bernard acreditar que vão explodir o gerador. Então ele manda todos os guardas descerem.
Eles também prendem os rebeldes e a Marta é levada até o Bernard, onde ela revela que na verdade enganaram ele. Neste momento, Nichols percebe que o timer que acionaria a bomba sumiu, então ele decide se sacrificar e entregar o relógio para o Hank devolver a Juliette, e deixa uma mensagem para que ela continue a ser ela mesma. Ele se sacrifica gerando uma explosão na escada que impede que os guardas subam. Enquanto isso, a mensagem do Beans para os delegados surte efeito e eles liberam os rebeldes tomando o controle do silo. É então que o Lucas encontra o Bernard. Ele diz que solucionou o código e conta para o Bernard. Também diz que sabe por que a Maddox desistiu de ser aprendiz, se demite e retorna para a casa da sua mãe. Após isso, o Sims encontra o Bernard, que está muito assustado, e o questiona sobre o que o Lucas disse, mas o Bernard apenas diz que agora ele pode ser o seu aprendiz. Entrega a chave e o código de acesso do cofre. Então o Bernard se prepara para sair do silo, enquanto o Sims vai com a sua família para o cofre, mas uma voz surge e diz que ele e o seu filho devem sair e apenas a Camille pode ficar. Enquanto isso, a Juliette se prepara para voltar para o seu silo quando Solo encontra um papel sobre o procedimento de salvaguarda e avisa Juliette que esse pode ser o único jeito de salvar o seu silo. Os pais dele descobriram que esse procedimento pode matar as pessoas. Eles tentaram impedir e conseguiram descobrir como salvar as pessoas, por isso não morreram assim que saíram. Eles fizeram algo para tornar seguro sair. A salvaguarda é um cano, tinha um veneno suficiente para matar a todos. Eles analisam os documentos e encontram um túnel no mapa do nível 14, onde a mãe dele trabalhava. Após isso, a Juliette se apressa e retorna para o seu silo. Neste momento, as pessoas a veem, ela limpa a lente e mostra o aviso que não é seguro sair. Ela tenta entrar no silo quando a porta abre e ela encontra o Bernard armado. Ele revela que quer sair e se sentir livre e irá usar a arma se a dor for muito grande. Ele alerta que ela não pode salvá-los, mas ela revela que sabe sobre o procedimento de salvaguarda, o veneno que podem liberar, mas que pode ter uma forma de impedir. A porta começa a se fechar, a Juliette quer entrar, o Bernard tenta impedir, pois serão queimados, mas os dois acabam entrando e tentam se proteger enquanto a sala pega fogo. Após isso, vemos um encontro da Ellen, uma jornalista investigativa, com o Daniel, um congressista. Eles conversam sobre a bomba suja e ela questiona se realmente houve um ataque de arma radioativa nos Estados Unidos e se há um plano para contra-atacar. Mas o Daniel pensou que era apenas um encontro e não responde às perguntas. Ele apenas entrega para ela um presente, o porta-balas. Gente, se esse resumão te ajudou, não esquece de se inscrever aí no canal e deixar o seu joinha pra gente continuar produzindo resumões pra vocês. E é claro que vai ter a cobertura completa aqui no canal. Então é isso, galera. Tchauzinho!